Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao call dos resultados do segundo trimestre da Multi. Meu nome é Juliane, eu sou diretora de Relações com Investidores. Estou aqui com o Ale, nosso CEO, e com o Léo, nosso CFO. Antes de passar a palavra para o Ale, só queria dar dois recados. O primeiro recado, se você quiser fazer uma pergunta, só entrar na filinha de Q&A. Se você quiser abrir seu microfone e perguntar, fica à vontade. Se não quiser falar, é só escrever sem microfone, que a gente lê a pergunta e responde. E também só fazer uma referência ao nosso disclaimer, que está na última página dessa apresentação. E é isso aí, pessoal. Vamos começar. Ale, com você. Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo interesse de todos. Vamos aí fazer os comentários sobre o segundo trimestre de 2022, resultados da Multi. Então, vou começar aqui por alguns highlights. Destaques aí do segundo trimestre. Como vocês devem ter percebido, em primeiro lugar, pessoal, nós fizemos uma grande mudança de marca. É um momento muito histórico, depois de 35 anos de mercado, empresa que surgiu aí, como todo mundo sabe, do ramo de cartuchos de impressora a laser, daí o nome Multilaser, e a gente fez uma mudança histórica para um novo posicionamento, um encurtamento da marca. O nome agora, Multilaser, agora é Multi. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação, é bem legal, é um movimento que vai agregar muito valor aí para a nossa marca e também para os resultados. Agora, falando um pouco dos números, depois eu vou falar um pouco mais do Multi. Acho que o trimestre teve um outlook positivo para nós. Nós tivemos uma recuperação da receita, nós crescemos 20% a receita líquida da companhia, comparando com o primeiro trimestre do ano, e talvez mais importante do que isso, 1,2% em relação a 21%. Então, só retomando um pouco, qual que era o grande tema de dor, a dúvida que a gente sentia bastante por parte da base de investidores, né? Puxa, uma empresa que triplicou de tamanho praticamente em 2 anos, será que esse novo patamar ele é sustentável? Será que esse nível é possível a empresa defender e continuar crescendo organicamente, aí, nem que seja um pequeno percentual todo ano, e aí isso seria uma coisa muito positiva, ou será que a receita vai recuar para alguma coisa intermediária entre o pré-pandemia e o pós-pandemia? Essa sempre foi a dúvida. Quando veio o primeiro TRI, nós viemos aqui no call também, mostramos que tinha uma queda de 20%, que ela não assustava, que era uma queda que estava em linha com o plano, porque a base do primeiro TRI de 21 tinha sido enorme, foi praticamente o melhor trimestre aí do ano, e historicamente o primeiro TRI é fraco. Historicamente é o mais fraco do ano, inclusive no nosso ramo. Mas o pessoal, ok, beleza, menos 20%, e agora no segundo TRI já estamos no mais 1%, então pequeno crescimento, claro que a gente quer ver muito mais crescimento, mas a trajetória é muito boa. Como a gente vai ver a seguir, nós estamos aí otimistas para o futuro, para os próximos TRIs, para poder entregar aí mais do que isso, obviamente. Mas desse menos 20 virou mais 1, e agora vamos começar a entregar, se tudo der certo, né, resultados melhores, por conta e aí fechar o ano com um número bastante interessante. Então, acho que esse pequeno crescimento, essa reversão, parece uma coisa boa, comparando que o primeiro semestre do ano passado foi muito forte ainda, o primeiro TRI e segundo TRI foram fortes, o terceiro TRI do ano passado já foi um trimestre mais difícil, e o quarto TRI foi muito difícil, foi o trimestre realmente que o varejo apertou e o clima piorou no quarto TRI aí de 21. Depois a questão do EBITDA, nós mostramos aí um crescimento de 12% no EBITDA em relação ao primeiro trimestre. Isso também é interessante na esteira desse crescimento da receita. A margem até apertou 0,9, um pouquinho, mas o EBITDA crescendo. E o quarto ponto aqui é que houve muito crescimento em linhas novas de produtos, linhas não tão tradicionais para Multi, mas que mostram uma diversificação muito grande do grupo. Então, nós vamos ver depois por categoria, mas nós crescemos muito em telas, TVs, redes, que é a parte de provedor, computadores pessoais no governo, e aí as novas categorias, baby bombando, brinquedo bombando, pets, linha wellness. Então, é uma empresa que está se diversificando e dependendo cada vez menos de um segmento ou dois somente. E, por fim, um ponto interessante é que a gente está gerando um caixa operacional aí da ordem de 80 milhões de reais,
lembrando que a gente estava consumindo caixa, então nós viemos trimestre após trimestre consumindo caixa para financiar o nosso crescimento. Essencialmente, a gente tem aí recebíveis e estoque como as grandes contas, os vilões de devorando caixa, mas por um bom motivo, a empresa crescendo muito forte, e agora que a base de receita estabilizou um pouco mais, começa a gerar caixa, que esse era um ponto também de pergunta dos investidores, que acho que é positivo. Vamos ver se aí, né, no próximo trimestre a gente continua gerando bastante caixa. Em termos, então, detalhando um pouco mais, aqui a receita líquida, lembrando que, olhando para o ano LTM, né, os últimos 12 meses, a gente tem um crescimento muito importante, 62%. Nós temos uma compressão de margem bruta, totalmente esperada por conta da base de comparação, momento pandemia, todos os ventos a favor, as pessoas ainda com bastante dinheiro no bolso, comprando, equipando suas casas, sem consumo externo, todas essas forças que foram bastante discutidas e que impulsionaram o varejo em geral e a indústria eletrônica, e agora uma margem um pouco mais comprimida. Acredito que a margem normal, estabilizada de longo prazo, é um pouco acima disso, é algo intermediário entre o patamar de pandemia e o patamar aí dos últimos 9 meses, que é um patamar bem mais apertado, com varejo muito retraído. E olhando trimestre a trimestre, a gente vê aqui esse 1,2%, que é esse pequeno crescimento em relação ao ano passado, vê os 20%, que é um salto importante em relação ao primeiro TRI, essa compressão de margem aqui bruta, e depois 0,9 no EBITDA, que a gente vai ver a seguir. E aqui o EBITDA, a gente vê também um crescimento, olhando ano contra ano, o crescimento de 12% versus o primeiro TRI, e menos 23% em relação ao período aí de auge de bons ventos de pandemia. Tá? Realmente o primeiro e o segundo TRI de 21 foram alguns dos melhores trimestres da história da empresa. E aqui aquele 0,9 de margem, por conta de mix, basicamente, mas acho que pode-se falar que é um patamar abaixo do esperado, queremos melhorar isso aí. Acho que é uma coisa que dá para trabalhar melhor e tem a ver bastante com esse aperto que deu no varejo, mais competitividade, mais briga para vender, é um momento cíclico de mercado na nossa avaliação. Aqui o lucro líquido, esse é um slide muito importante para se deter um pouco mais, porque vocês vão ver uma queda super importante de 72% no lucro líquido e quase 70% em relação ao primeiro TRI. Agora, nós vemos isso como efeitos basicamente não recorrentes, tá? São três fatores muito importantes que explicam essa diferença. Então, apesar de que sim, é frustrante ter um lucro abaixo, né, do trimestre anterior, mas acho que é bastante compreensível e como é não recorrente, a gente acredita que isso vai reverter rapidamente, aí não é um negócio totalmente one-off. Então, vamos aqui fazer um breve histórico, né? No ano a gente está crescendo 55% LTM, a gente vinha de 200 milhões, é um número absurdo, astronômico, se não me engano, não estou com todos os tris aqui, mas imagino que seja o maior lucro da história da empresa, esses 200 milhões, porque ele é bem mais do que um quarto do lucro do ano passado inteiro, uma margem de 17,5%. Primeiro TRI, nós viemos aqui para o call e avisamos que isso é totalmente não recorrente também por conta de cambial. Então, a gente viu lá no slide anterior 13% de lucro, perdão, 13% de margem EBITDA, 13% virando 17,5% de lucro líquido. A explicação aí foi um efeito, uma queda do dólar forte, tivemos uma variação cambial positiva. E aí nós avisamos o call, pessoal, não vamos nos animar muito, esse número não é sustentável, tem que descontar esse cambial aí, porque isso está muito acima do normal da empresa e deixamos claro que tinha sido um trimestre apertado, um trimestre de guerra, um trimestre de EBITDA caindo, etc. E aí nós tivemos 171 milhões de lucro líquido. Agora ocorreu o inverso, então nós tivemos agora 3 efeitos importantes para entender. O primeiro efeito, nós tivemos cambial negativo, basicamente offsetando o ano anterior. Tá? O que a gente ganhou a mais do cambial, agora o dólar subiu um pouco, nesse momento caiu de novo, então deve ter, possivelmente, se mantiver esse dólar, alguma coisa de cambial positiva de novo no terceiro TRI, mas teria que netar as duas coisas. Então isso é uma coisa importantíssima. Depois nós tivemos um outro one-off negativo, que foi uma revisão fiscal junto ao governo de Minas Gerais. Nós fizemos uma revisão de muitos anos para trás,
e aí tinha uma discussão de crédito de ICMS, intercompany. Por conservadorismo, optamos por fazer o one-off, uma denúncia espontânea de ICMS, limpando aí possíveis contingências que poderiam se materializar desde 2017, se não me engano. Então, bastante coisa, 17, 18, 19, praticamente nada é referente ao exercício de 22. E aí nós tivemos também um ajuste aí no lucro líquido por conta dessas denúncias espontâneas, essencialmente. Então, primeiro efeito one-off negativo cambial, da ordem de 100 milhões, menos o RED, vamos falar da ordem, para ter uma ideia de ordem de grandeza, 70 milhões. Então, tivemos 70 milhões mais ou menos de impacto cambial. Depois nós tivemos toda essa revisão fiscal, líquido da ordem de 45, 50 milhões. Estou falando ordem de grandeza só, depois a gente pega nas notas, tem o número certinho. E, por fim, nós tivemos, óbvio, um ajuste positivo também, uma reavaliação da nossa investida, que é a Watch. Por que reavaliamos? Porque houve uma nova rodada de investimento num valuation maior, nos pareceu um valuation justo, subiu mais ou menos 200, subiu 100%, cento e poucos por cento o valor da empresa, e ela triplicou a sua base de assinantes. Então, por assinante, ela ficou mais barata. A Watch tinha cerca de 400 mil assinantes ativos pagantes, e hoje já está se aproximando a 1,5 milhão de assinantes ativos pagantes. Houve uma nova rodada, validada por auditoria, então fizemos uma reavaliação, lembrando que a nossa participação, que era cerca de 42%, passou a ser 49%, esse é o limite que a gente quer chegar. Temos aí praticamente 50% da Watch BR, uma empresa de TV por assinatura, que vende seu serviço através de provedor de internet. Está crescendo bastante, e a gente tem aí grandes planos aí para a Watch. E já vou falar depois do Multimais na hora de falar da marca. Então, acho que isso aqui são os 3 fatores que explicam essa queda do lucro. Então, por motivos não recorrentes, não devemos ter mais nada de natureza fiscal nos próximos trimestres que a gente vislumbra. E também cambial depende, o nosso negócio realmente oscila conforme o câmbio. Tá? Se a gente olhar o semestre como um todo, nós estamos falando aí de uma empresa que está vindo de um EBITDA da ordem de 12,5, 13, com um lucro líquido da ordem de 10,5, que é menos do que o ideal, mas totalmente explicável pelo momento de varejo muito apertado mesmo, muita briga, muito problema para vender, especialmente para grandes clientes, como a gente vai ver a seguir. Então, não me parece um lucro líquido, última linha, 2 dígitos para uma indústria no momento bem recrudescido mesmo de vendas, parece ok, em linha com o nosso plano. Agora, por canal, vamos ver uma questão muito interessante, que eu acho que é uma boa notícia para a Multi, que é o seguinte: se a gente olhar em relação à base do ano passado, que é uma base bastante robusta aí de venda, cenário excelente e tal, nós vamos ver que teve um crescimento na maioria dos canais, puxado por uma queda gigantesca nos grandes varejistas. Então, olha que interessante aqui. Pequeno varejo, que seria, o intuitivo seria imaginar que eles vão sofrer mais, né, por pequeno varejo, talvez com a pandemia, com o problema na migração para o e-commerce, estaria sofrendo. Não, nós tivemos um pequeno crescimento aqui em relação à base alta e em relação ao primeiro TRI também crescimento. O grande varejo realmente sofrendo muito. Estamos falando aí basicamente de 3 nomes, tá? Isso aqui está tudo concentrado em 3 nomes. As conversas com os CEOs dessas grandes empresas que vocês conhecem aí melhor do que eu, basicamente, nós estamos também sofrendo aí com o preço de ação, etc. E fizemos uma parada geral de compras para melhorar o balanço e agora vamos retomar. Então, o discurso de todos eles é: esse semestre a gente limpou a casa, baixou estoques e agora estamos prontos a voltar a comprar. A gente vê o grande varejo com muito mais apetite agora no Q3. Então, isso tem boas perspectivas. Agora, as demais operações da empresa têm mostrado crescimento. 11% em governo, 7% em provedor de internet, corporativo aqui uma pequena queda. Isso aqui é um negócio basicamente de memórias para outros fabricantes, então que por conta, outros fabricantes também sofrendo para vender eletrônicos, compraram menos memória da gente. E a grande notícia que eu acredito, pessoal, que vai interessar a todos, porque todo mundo sempre me pergunta de DTC, é o e-commerce com um crescimento, venda direta a consumidor de 65%. Então, notem que está ficando um negócio cada vez mais importante para nós. Nós estamos falando aí de 7,3% da receita da empresa hoje e certamente mais de 10% da margem vindo da venda no e-commerce.
e nós estamos apenas começando essa brincadeira aí, porque nós agora unificamos toda a nossa área de e-commerce. A gente tinha o e-commerce multi, nós tínhamos o e-commerce Obabox, a empresa que a gente comprou no ano passado específica para fazer isso, e agora unificou as equipes, juntou esforços, juntou budget de marketing. Queremos fazer um forte investimento aí. Eu convido todos a entrar no site multi.com.vc, multi com você, já está com uma cara nova, façam compras, experimentem, sintam aí a logística, sentir um pouco o nível do serviço, certamente todo mundo vai gostar. Então, acho que assim, é um mix mais saudável de canal, sendo que onde teve o maior sofrimento, que é o grande varejo, é o que tende a voltar mais fácil, né? Você voltar a vender para 3 contas que estão com bom relacionamento, está tudo certo, só esperando realmente os pedidos já estão chegando, é mais fácil de reverter isso. Olhando agora por segmento, pessoal, nós temos aqui basicamente também uma diversificação maior. A gente vê o Kids Sports, que era o menor segmento, aí na ordem de 4%, esse ano já está próximo a 8%, então estamos crescendo bem forte, vamos ver depois mais detalhes. Nós temos o Home Electric Products crescendo 16% por conta de televisão, temos o Office IT Supplies caindo um pouquinho, aí aquele consumo de pandemia mesmo, de acessórios, né, todo mundo comprando até webcam, comprando mouse e teclado, acessórios em geral. Agora nós temos um nível um pouquinho menor, 4%, não assusta, porque é um patamar pós-pandemia, com todo mundo já equipado, home office, todo mundo gastando dinheiro fora de casa, com hotel, com barzinho, com restaurante, com viagem, então 4% é um número aceitável, e o menos 10% no mobile devices, esse preocupa mais, sim. Aqui são os tablets, aqui são os smartphones que sofreram muito esse semestre. O smartphone foi um grande vilão aí da receita, especialmente no grande varejo. Mas você vê que já está 50% acima do primeiro TRI. Então já estava muito pior, vamos ver aqui no próximo slide. A gente já vê uma recuperação. Aqui, ó, smartphones menos 10% em relação ao ano passado, porém 50%. Então, olhem que o primeiro TRI tinha sido um desastre para tablets, smartphones, PCs, de 500 milhões para 300, e agora já vê uma recuperação. O terceiro TRI a gente vê mais recuperação, vê especialmente smartphones. Pela primeira vez fechamos alguns meses aí com boas notícias em smartphones, mas isso é notícia para o futuro. O segundo TRI melhorou, ainda abaixo do segundo do ano passado. A parte de Office IT Supplies, nós temos aqui basicamente receita estável, uma pequena queda, recuperando um pouco em relação ao primeiro TRI, puxado basicamente por provedor de internet. Tá? Então o provedor está puxando para cima, acessórios de computador, que já estava bem saturado o consumo disso, tem um ciclo de reposição aí um pouco mais longo, a pessoa fica lá 1 ano e meio, 2 anos com mouse, com teclado, com seu home office equipado, um pouco menos. Home Electric Products, esse aqui é boa notícia, crescendo 16% em relação ao ano passado, 2% em relação ao primeiro TRI, que já tinha sido bem forte. Basicamente, o nome do jogo aqui, pessoal, é TV. Tá? Nós estamos falando da palavra TV, caixa de som crescendo levemente, eletroportáteis crescendo mais, saúde indo bem, automotivo caindo. Então, a gente tem aqui o automotivo muito fraco, saúde, eletroportáteis, mobile crescendo pouquinho, e TV, que é um mercado novo para nós, estamos aí capturando cerca de 2% de share no Brasil, com muito potencial de crescimento. A TV está despontando aí com muito consumo, muita demanda. TV multi são as TVs de entrada, nós temos as TVs premium da marca Toshiba com muita aceitação, mais aceitação até do que a Nokia. Então, lembrando que nós temos o smartphone multi muito bem posicionado, a TV multi muito bem posicionada. O smartphone Nokia sofrendo com a competição com as grandes marcas aí globais, porém a TV Toshiba vitoriosa. Em Toshiba nós estamos vendo mais aceitação de marca e mais espaço do que no smartphone nesse momento. E por fim, Kids Sports mostra um pouco essa diversificação, porque aqui, além de ser diversificação de produto, é diversificação de canal também. Estamos falando de canais totalmente diferentes de venda. O canal brinquedo é uma coisa, o canal esporte é outra, o baby é outra e o pets é outro. E basicamente a gente vê crescimentos enormes aí, 71%, o wellness um pouco abaixo, por dificuldade de supply, dificuldade de comprar os equipamentos de ginástica, o baby acima, batendo metas, o esporte acima, batendo metas, o brinquedo acima, batendo metas,
E o PETS, a novidade, lembrando que a gente comprou a SPET no ano passado, a fábrica de tapetes higiênicos, bombando, sempre com um mês de backlog, tudo que fabrica vende, margens boas. Então, o PET é um grande ponto de surpresa para nós. Estamos até investindo aí em aumento de produção. E no esporte, pessoal, a grande novidade é que nós lançamos os drones DJI. Foi um grande sucesso o mês passado, fizemos o lançamento do Mini 3, está vendendo super bem e puxando esse número. Então, os 72% vem essencialmente de pets, número 1, DJI como novidade e do crescimento orgânico saudável das demais linhas, com exceção da Wellness, que está um pouquinho abaixo por conta de supply. E para terminar, nós temos aqui os 3 pontos aí de comentário a mais. Vou falar um pouquinho da revitalização da marca, depois das parcerias existentes e da fábrica. Em termos de parcerias, nós estamos aí com a Watts, que nós compramos no início do ano a fábrica de veículos elétricos da Watts. Então, nós juntamos toda a linha de veículos elétricos da marca Multi, que é a nossa marca Atrio, né? Do grupo Multi, nós temos a marca Atrio de veículos elétricos, são bicicletas, patinetes, scooters, etc. Estava indo super bem. Compramos a Watts, que juntou o portfólio deles, então teremos Watts, um portfólio um pouco mais corporativo, e Multi, a marca Atrio, um portfólio mais lazer. E a grande novidade é a moto elétrica, claro. A Watts já tinha um projeto aprovado, uma moto elétrica homologada, com Detran, com toda a licença, etc. E essas motos estão sendo fabricadas, devem embarcar aí nos próximos dias. Estamos prevendo alguma coisa para Q4 lançar as motos elétricas, que é um game changer, realmente, inicialmente importadas para testar o mercado, mas a fábrica já está sendo montada em Manaus para provavelmente algo tipo Q1 do ano que vem começar a produção nacional de motos elétricas Watts. Um mercado bilionário, que nos deixa muito animados, porque é o futuro, redução de custo de combustível, meio ambiente, ESG, é tudo de bom, e o Economics fecha muito bem para as pessoas adotarem as motos elétricas. Então, a gente está querendo ser um player disruptivo no mercado nesse sentido. A DJI eu já mencionei, pegamos a distribuição exclusiva, é a marca global líder em drones, com mais de 80% de share mundial, eles são a grande referência em drones. Então, nós temos o nosso drone de entrada Multi-Atrio e os drones DJI são drones de preço, chega a 10, 15 vezes mais caro, mais valor agregado do que um drone da Atrio. São outro mercado totalmente diferente, não competem entre si. O lançamento foi muito bom, fizemos aí uma venda de R$2 milhões em 2 dias de drones Mini 3. E a terceira, e talvez não dá nem para falar qual que é o maior potencial, são 3 grandes pernas aí de novidade. Nós estamos aí com uma parceria super legal com a Hikvision, maior fabricante global de produtos CFTV, câmera de segurança, gravador de imagens, controle de acesso, todo esse mundo da segurança. A Hikvision é uma líder global, dominando praticamente todos os mercados do mundo, exceto o Brasil, onde não é o líder, eles são vice-líderes. E aí nós estamos fabricando, já está produzindo e vendendo. Nesse momento nós já estamos com o produto em linha, algumas linhas da marca Hikvision, e distribuindo para o mercado. Então, isso aqui é um potencial gigante também. Estamos pegando mais e mais linhas deles, estamos trazendo Bodycam, que é aquela câmera de segurança para a polícia, por exemplo, da marca Hikvision, controle de acesso, HDs de alta performance para segurança, câmeras de segurança, DVRs, enfim, todo um potencial para a gente crescer a nossa linha de segurança. E o último play que eu queria mencionar aqui, super importante, ficou pronto o nosso 6º galpão industrial em Extrema, Minas Gerais. É um galpão de 8 mil metros quadrados, com 14 de pé direito. Nós já temos 5 prontos, mais a fábrica, fizemos um 6º agora. E esse galpão vai ser inteiramente dedicado para injetoras plásticas. Até hoje, lembrando que a Multi é uma indústria eletrônica, nós temos vários processos industriais complexos, como, por exemplo, fabricação de memórias, linhas SMT, linhas de montagem e tal, mas a gente não estava ainda injetando plástico, isso a gente comprava fora. Só que para a nossa linha de eletroportáteis, são produtos de alto volume, de muito peso, volumetria, plástico, fica muito mais competitivo a gente produzir nosso próprio plástico do que importar, por exemplo, da China.
Então, nós já estamos produzindo aí hoje ventiladores, fazendo a montagem. Com a injeção plástica vai cair bastante o custo, o CMV desses produtos, a gente vai ficar muito mais competitivo e poder crescer no mercado bilionário aí da ordem de 6 bilhões de reais por ano, o mercado de eletroportáteis, que nós temos aí num pequeno share. E com as injeções plásticas, além do mercado de eletroportáteis, que nós estamos já em projeto, liquidificador, o ventilador já está pronto, o projeto, o aspirador robô, air fryer, vários produtos. Estamos também com projetos para a linha Pets e linha Baby, então produtos injetados, como por exemplo a cadeirinha de carro. O car seat, basicamente, tem peças plásticas muito grandes e hoje os produtos são todos importados no Brasil. Nós seremos, do meu conhecimento, pelo menos o que eu tenho conhecimento, as únicas e primeiras empresas a fabricar aqui. Então nós teremos uma vantagem competitiva importante de custo, criando esse parque industrial de injetoras, que em termos de complexidade é muito mais simples que a indústria eletrônica. Então não tem nenhum grande mistério, já tem um time já montado com especialistas da área. Teremos inicialmente 13 injetoras plásticas, podendo crescer aí para 40 esse parque. Sem mais delongas, vamos aí para a parte final, que é contar um pouco da marca Multi. Fazendo rebranding aí, a fonte mudou, está mais jovem, mais limpa, o nome encurtou. Nós fomos percebendo que com o tempo a gente passou a ser cada vez mais multi e cada vez menos laser. Laser é um produto que remete à impressora laser, é um produto que praticamente não dá, se der 0,2% do nosso faturamento é muito. Eu não levantei quanto que é o toner ainda para nós, mas é praticamente irrelevante. Então, estamos adotando também, abraçando o apelido que já era da empresa, consumidores já chamavam de Multi, os parceiros, os varejistas, os colaboradores, todo mundo Multi, eu sou da Multi, então vamos abraçar isso e mostrar agora uma nova cara da marca, mais jovem, mais democrática, mais agradável, mais próxima, e é uma marca brasileira, então a gente tem aí a nossa missão, que sempre foi a grande missão nossa, que é democratizar o acesso à tech. O mercado tech é um mercado de desejo, de novidade, então a gente é uma marca antenada, uma marca inovadora, uma marca democrática, que faz com que o povo brasileiro possa comprar uma opção inteligente, possa comprar o nosso produto com qualidade, com garantia, um produto que está com design legal, e isso não vai comprometer o bolso. A pessoa não vai ficar atolada em dívidas, não vai ficar atolada em prestações. E isso casa muito com o momento atual, como você sabe é melhor do que eu, um momento de retração econômica, crescimento do PIB baixo, inflação, isso pressiona o bolso de todo mundo, isso incentiva o trade down por parte dos consumidores, então eu acredito que essa mudança de marca, ela casa perfeitamente com o momento macroeconômico brasileiro e vai ajudar a gente a impulsionar também negócios para o futuro. Passar aqui um vídeo de 2 minutos que conta um pouco esses atributos aí, tangibilizam um pouco para vocês. Ser multi é ser tech, é ir além. Carlinhos, solta o som, parceiro. É sair da zona de conforto, buscando sempre mais. Porque a gente merece sempre mais, não é não? Sim! Ser multi é realizar. É mostrar pro mundo que a gente é muito capaz. Capaz de escolher sempre o melhor. E o melhor, meu irmão, é Multi. Claro! A Multi é Brasil. É a nossa cara, tem o nosso jeito. Não importa se no trabalho, no estudo ou em casa mesmo, de boa. No passinho, bonitinho, desenrola, bate, joga de ladinho com a Multi. Sempre com a Multi. A gente é Multi em todo lugar, todo santo dia. Ser multi é tá on, mesmo quando a gente tá off. É poder se conectar, interagir, divertir, dar aquele rolê, malhar. É poder de escolha e certeza de satisfação. Ser multi é experimentar o futuro agora. É se antecipar às necessidades. É desejar e conquistar. Ser multi é ser experiente mesmo sendo jovem. É ousadia, criatividade, é sair do lugar comum. É dia a dia, rotina agitada e relax. Ser multi é construir uma nova marca para o nosso país. É trazer desejo e possibilidade para todos os brasileiros. Ser multi é ter orgulho de fazer e fazer bem feito. Melhorar a vida de geral com muita tecnologia. E aí, bora ser multi? Bora ser multi, pessoal? Ser multi. Aqui um pouquinho das embalagens, olha como está clean, atraente, valoriza o produto aqui, o nosso produto que a gente lançou recentemente, o smartphone G Max 2.
Estamos agora indo para a linha G Max 3, G Pro 3, vamos ter uma série de produtos aí muito bacanas de smartphone. Aliás, uma curiosidade, o ticket médio de smartphone tem subido. Essa categoria, a gente tem visto um crescimento muito grande nas especificações. Então, o consumidor quer um produto com tela grande, com câmeras melhores, mesmo sendo de entrada, né? Ainda sem sair do patamar de entrada, a gente vê que o ticket tem subido aí para um ticket médio nosso da ordem de R$400, R$500 para R$700, R$800. Esse é o produto mais demandado agora, dentro da categoria entrada. Aí o nosso PC, vamos ter uma campanha de divulgação agora e fortalecimento de marca muito grande, que vai mostrar a tecnologia Multi como forma de tornar a vida Multi melhor. Um investimento da ordem de 100 milhões total entre mídia, trade, lançamentos, ações no ponto de venda também, e o planejamento é para fazer 1 bilhão de impactos, quer dizer, como se cada brasileiro fosse impactado 5 vezes na média. Teremos aí 200 milhões de impactos offline e 800 milhões de impactos online. Fora um pacote de influenciadores, que recrutou aí um excelente elenco de influenciadores para divulgar a marca, para fazer campanhas, ações. Então, isso vai ser bastante comunicado, é a maior campanha de mídia da história da empresa, e a gente espera com isso fazer com que a percepção da Multi ela fique um pouco mais próxima da realidade. Existem empresas que são, em termos de estrutura, relativamente modestas, não tem aquele alcance todo, mas em termos de marca causam uma percepção enorme. A gente estava pecando pelo oposto. Nós estávamos muito à frente como estrutura, quando a pessoa olha e fala, caramba, próximo a 6 bi de faturamento, 6 mil colaboradores, 6 mil produtos, paga ponto de venda, tantos produtos, a pessoa não tinha noção quando conhecia a realidade ao associar o nosso nome. E agora a gente quer trazer fazer com que a realidade da Multi, o que a gente é de fato, vá para a cabeça das pessoas e isso se traduza em valor percebido e, óbvio, isso se traduz em pricing power. No final do dia, é um jogo de pricing power. É o cara chegar lá no ponto de venda ou na internet e pagar um pouquinho a mais, pagar alguns centenas de bips a mais pelo produto que conhece, que ele confia, e isso tem um impacto de margem absurdo, coisa que a gente estava deixando na mesa até hoje. Então, acho que talvez se fala assim, qual que é um grande pecado aí dos últimos 30 anos na Multi, talvez deixar na mesa o poder de construir uma grande marca, coisa que a gente está agora trabalhando fortemente. E com isso, pessoal, eu vou passar agora para o Q&A. Acho que foi um trimestre positivo no geral, a gente considerando esses efeitos one-off aí, em termos de lucro líquido, e estamos bem confiantes, muito negócio para fazer, muitas parcerias possíveis, então estou animado aí para enfrentar o próximo semestre, ainda que o macroeconômico tem alguns desafios, inflação alta, a gente viu aí uma pequena redução por conta do combustível, mas ainda preocupa. Desemprego ainda alto, mas caindo mês a mês, agora está em 1 dígito, se não me engano, então isso é uma boa notícia, ter vindo para 1 dígito. Juro alto, mas também ajudando a gente na questão do trade down. Então, esse tipo de cenário estamos bastante acostumados a enfrentar, e o varejo um pouco mais desabastecido, simbolizando que pode ter boas novidades aí de sell-in, especialmente para grandes clientes. Beleza. Então, temos algumas impressas aqui, temos algumas digitadas e depois vamos passar para o pessoal que quer fazer pergunta no microfone, né? Só um segundinho. Vamos abrir com a Dani? Pode abrir o áudio dela aí, depois abre o áudio do André e a gente segue na sequência com as perguntas que vieram pelo Q&A. Fechado. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Tem algumas aqui do meu lado. Primeira, em relação à perspectiva do segundo semestre, né? Ale, você, no release, você comenta que você estava um pouco preocupado com a capacidade de entregar o crescimento do ano no primeiro TRI, e aí você comenta, assim, não deu muito para entender que, baseado no segundo TRI, talvez a perspectiva para o segundo semestre, eu acho que isso foi reduzido. Então, eu queria entender só como que está a cabeça de vocês para essa questão do crescimento do ano. Acho que você sinalizou essa questão da retomada de demanda por parte dos grandes varejistas, mas enfim, queria entender um pouquinho como que está a cabeça aí para esse segundo semestre, principalmente ali quarto tri, que eu acho que existe muita expectativa do setor como um todo, principalmente aí com Toshiba indo bem, com TV, com Copa do Mundo, enfim, acho que seria legal você comentar um pouquinho só dessa questão
do crescimento do ano. A minha segunda, em termos de rentabilidade, né? Assim, eu queria entender o que vocês estão vendo aí como uma rentabilidade sustentável, olhando tanto para a margem bruta quanto margem EBITDA, porque ao mesmo tempo que você teve algumas dinâmicas bem relevantes que deveriam ajudar aí a margem, né? Por exemplo, essa descentralização do varejo nacional que você mesmo comentou no release, ou mesmo o aumento do canal D2C, a gente ainda vê algumas margens pressionadas, né? Então, entender o que vocês estão vendo aí como algo normalizado e regularizado, e aí também até conectando com esse ponto do novo galpão, né, que eu entendo que ou vai trazer melhora de margem ou melhora de competitividade de preço. Então, se você puder trazer um pouco de cor nessa questão de rentabilidade, seria legal. E se eu puder abusar aqui e fazer uma terceira, sobre essa questão do impacto da revisão fiscal, né, que você comentou que foi pontual, on-off. Então, assim, pelo que a gente pode entender, não deveriam ter outros ajustes como esse. E aí também, ainda no tema fiscal, tiveram algumas notícias mês passado sobre aquela questão do restabelecimento do IPI de alguns produtos que eles colocaram como relevantes, né, da Zona Franca. E aí, dentre eles estava moto, telefone, enfim. Então, queria saber se você pode falar se de fato isso foi revertido e também como isso impacta vocês, quais outros produtos que vocês produzem estariam nessa cesta. Então, acho que é isso. Obrigada. Legal, Dani. Obrigado pelas perguntas. Se eu pular alguma, você me lembra, tá? Se eu esqueci alguma das partes. Então, primeira parte, o outlook do semestre, para nós é bem mais positivo do que o primeiro semestre. Então, eu brincava muito aqui na empresa, quando chegou outubro, novembro, todo mundo feliz, batendo meta, bônus, tal, eu falando, pessoal, o retrovisor tá lindo, mas olhando para frente do carro, tempestade. Estava vendo no primeiro semestre, caos realmente, né? A gente já falou disso bastante. Agora, um pouco mais do inverso, não vou dizer que o céu está lindo para frente, mas você olha para trás, tempestade, olha para frente, você vê lá nublado, umas luzinhas aí, o sol aparecendo em alguns buraquinhos, porque eu me animo a ver que os varejistas estão reportando estoques menores, né? A gente tem o controle mensal de percentual de varejistas reportando overstock, está caindo mês a mês, isso é bom. O governo começou a pingar o Renda Brasil dobrado de R$600 esse mês. Isso, historicamente, tem gerado bastante impacto no consumo para nós. Lembrando que, na época da pandemia, o auxílio emergencial foi um dos principais fatores para a explosão do consumo. Os varejistas grandes abastecidos e agora querendo puxar mais estoques. A gente estava falando muito no passado do vamos entregar um low double digit, agora ainda estamos mirando nesse número, mas com muito menos conforto do que antes. Então, o que antes a gente estava bem confortável, agora, cara, vamos ter que suar a cara, vai ter que acontecer algumas coisas boas, mas ainda estamos mirando no entregar o low double digit de crescimento esse ano, tá? Alguma coisa bem próxima disso. Aí a segunda pergunta é, puxa, mas se você melhorou o mix, se você melhorou o perfil de distribuição, por que isso não refletiu na margem? A margem ela está apertada no geral por causa de mais competitividade. Então, mesmo o pequeno cliente, ele está apertando um pouco mais nos preços. Se você comparar, por exemplo, com o primeiro semestre de 2021, acontecia coisas inéditas, que é a gente aumentar preço uma semana antes de chegar o container e todos os varejistas aceitando, inclusive os grandes, porque não tinha produto no mercado. Então, teve caso que a gente ligava para um dos Big 3 lá, que todo mundo conhece, cara, desculpa, eu preciso aumentar 20%, o custo aumentou, e o cara me manda, sem fazer perguntas. Agora está muito mais apertado. O EBITDA, eu vou pedir ajuda para os universitários, mas tem aí um pequeno percentual de não recorrente, certo? Porque aquela questão do alto está também no EBITDA, uma parte, né, Dibi? Quer comentar isso aí? Porque a gente caiu 0,9 EBITDA, mas quanto que é o do não recorrente da... Efeito de EBITDA em função, principalmente, das denúncias que a gente teve, que totalizaram em net cerca de 45 milhões. Então, isso tem um efeito de 2 a 3 pontos de redução de margem no EBITDA por conta dessas autodenúncias que nós fizemos, liquidando essas questões fiscais. Ah, perfeito. Ainda bem que eu não falei besteira aqui. Então esse 0,9 que caiu o EBITDA, tem 2% aí que é o não recorrente. Então, na verdade, seria uma pequena melhoria de EBITDA aí. Não é maravilhoso, mas já é uma recuperação. Continuando as perguntas, a gente tem uma questão do IPI, que a Dani perguntou, super importante. Eu acho que é uma boa notícia para o ramo, para o nosso ramo, é uma boa notícia, apesar de que em termos de Brasil, se você discutir o macro do Brasil, seria muito bom ter uma redução geral de IPI.
Mas a gente, olhando aqui estritamente do ponto de vista da indústria eletroeletrônica, essas idas e vindas, elas têm um resultado positivo. Então, duas mensagens aqui, só retomando o que aconteceu, né, para botar tudo na mesma página. Você tem o IPI, que é o imposto do produto industrializado, você fatura um produto, tem lá na nota R$100, soma o IPI, 10, 15, 20%, o que for, a alíquota, e aí você tem o preço final para vender para o varejo. Numa ânsia de reduzir inflação e melhorar o poder de compra, o governo, na canetada, baixou IPI geral de forma bastante abrupta, né? Inclusive literalmente do dia para a noite, a notícia saiu lá para o final da noite de um dia, no dia seguinte já estava valendo, reduziu 25% o IPI geral de praticamente todos os produtos do Brasil. Passou mais um tempo, reduzindo para 35%, e aí isso se tornou, de certa forma, um fator de perda de competitividade de quem está instalado na Zona Franca de Manaus. Lembrando que a Zona Franca de Manaus tem o benefício de não pagar IPI, não destaca IPI. Então, se todo mundo baixou o IPI e a Zona Franca, que era zero, continua zero, ela perde esse gap de competitividade. O lobby político, quer dizer, as forças políticas ligadas àquela região se movimentaram, acionaram o STF e conseguiram uma decisão monocrática para voltar o IPI ao que era. E aí voltou às listas por algum tempo, aquela coisa de insegurança jurídica típica do Brasil, normal. O governo soltou uma segunda lista, ontem soltou uma terceira lista, pacificando, espero eu, quais são os produtos que vão ter o IPI cheio. Então, qual o resultado final, salvo tem alguma nova movimentação? Tá? Eu não acredito em mais movimentações, porque me parece que esse status quo satisfaz todos os stakeholders no momento. Então, a decisão final: produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que são aí cerca de 100 a 200 NCMs, mais ou menos, está variando bastante essa lista, não tem aqui o número exato, tipo TV e celular, e computador, e tablet e tal. Todos esses produtos vão ter o IPI cheio, volta a ser 15% IPI, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, a média é 15%. Não é mais 9,75, é 15%. E os demais produtos que são importados ou fabricados no resto do Brasil, esses vão ter IPI reduzido. Então, para nós, é muito bom, porque toda a nossa linha, toda a linha da Multi de produtos importados, baby, esportes, acessórios e pets e tal, toda essa parte vai ter menos IPI, vão pagar menos imposto, o produto vai ficar mais barato, vai ficar mais atrativo para o consumidor, então vai ajudar um pouco a crescer um pouco o share of wallet desses produtos. E os produtos realmente críticos, que você precisa da competitividade da Zona Franca de Manaus, vão voltar a ter o IPI de 15, já tem, aliás, o IPI de 15, então voltou aos status quo antes. Então, por enquanto, ficou muito, muito interessante esse cenário. Tinha mais uma pergunta, Dani, que eu estou tentando lembrar qual que era. Não, acho que você respondeu todas. Não, respondeu todas. Só um último follow-up nessa questão. Qualquer produto fabricado na Zona Franca de Manaus que vai ter o IPI cheio. Então, é porque... Ou são alguns específicos? Então, exatamente. A decisão inicial do Alexandre de Moraes falava que todos os produtos da Zona Franca de Manaus. Só que não tem uma lista disso, nunca houve uma lista. Então, o que significa a Zona Franca? Quer dizer, se tiver um barraco lá com alguém fazendo um produto que não tem nada a ver com PPB ou com eletrônica, vale, é produzido lá. Então, essa insegurança que deixou a indústria preocupada. E aí nós aguardamos o Ministério da Economia soltar a lista. E aí, depois de um mês, mais ou menos, eles soltaram a lista. E aí voltou para o STF, que derrubou essa lista falando que estava incompleta, e aí ontem ocorreu a liberação de uma nova lista do Ministério da Economia. Então eles adicionaram todos os NCMs lá, as categorias que estavam faltando, e hoje você tem que seguir uma lista de NCMs, são os códigos fiscais. Então, porque não tem como saber, a gente não tem como adivinhar tudo que está sendo produzido na Zona Franca. Então tem uma lista lá para ser seguida que inclui praticamente tudo. Tá, tudo que excelente. É produzido lá. E só, na verdade, tinha assim, um mini comentário que eu acho que você esqueceu de fazer, só sobre essa questão do não recorrente do fiscal, né, dessas infrações, se isso, se vocês acham que pode acontecer novamente, ou se de fato vocês já meio que mapearam tudo que poderia ter nesse sentido. Não, desse tema de CMS foi resolvido, a gente ajustou todo o procedimento daqui para frente, e o passado todo, né, não tem impacto financeiro imediato, tá? Isso aqui é parcelamento, mas já foi reconhecido. E não tem mais nada que a gente vislumbre. Agora, novamente, Dani, Brasil é sempre uma caixa de surpresas, não existe nada em discussão, nada que a gente veja que esteja iminente, alguma coisa em risco, não deve ter novos impactos, a menos ter uma surpresa aí que a gente não tenha conhecimento.
Show, muito obrigada. Tá? Vamos agora para o André Salles. Opa, bom dia, Alê, bom dia, Juliane. Obrigado aqui pelo espaço para fazer pergunta. Eu queria focar um pouco nas parcerias. Acho que das duas que você comentou aqui, duas das que você comentou, melhor dizendo, quando a gente olha para a parceria com a Nokia, o que vocês estão vendo como o grande ofensor aqui do crescimento dessa parceria, né? Seriam eventualmente novos entrantes aqui que estão chegando no mercado, basicamente players que já estão um pouco mais players que estão um pouco mais bem adaptados aqui ao mercado. E a segunda pergunta que eu queria fazer é sobre a parceria com a Hikvision, né? Como vocês mencionaram, tem uma gama interessante de equipamentos, né, com a Hikvision, mas eu entendo que alguns deles vocês podem necessitar de um serviço de instalação um pouco mais especializado. Eu queria entender como que essa dinâmica se encaixa no seu principal canal de venda aqui, que é o pequeno e médio varejista. Excelente. Vamos então, os smartphones, André, eu acho que nós cometemos um erro lá no início de avaliação, que foi o seguinte: quando nós entramos com a Nokia, foi bem a coincidência da saída da LG. Então, eu mencionei aqui no call algumas vezes, a LG tinha 8 a 10% de share, oscilando aí nesse patamar. A LG anunciou que ia abandonar o mercado de smartphone globalmente, e aí nós falamos, poxa, então se a LG vai sair, o varejo está muito ansioso para colocar uma terceira marca, não quer depender só dos dois grandes que hoje dominam, tá? Que são os dois conhecidos aí, que tem juntos 90% de share. Agora, né? Que tinha 80% na época. Então, poxa, será que esses 80% vai virar 90% e o varejo vai ficar na mão de dois? Com a Nokia, nós encontramos uma marca muito conhecida, tradicional, e que a gente pensou em pegar esse espaço da LG. Então, puxa, a gente já tinha aí mais ou menos 2% de share de multilaser, smartphones da multilaser, mais 2, 3% de Nokia, iria para 5%, 6% de share, seria um número bem legal para defender. De lá para cá, o que aconteceu? Nós não fomos, acho, sendo bem franco como sempre, não fomos competentes suficientes nesse mercado de smartphones premium, que é totalmente diferente do mercado de smartphones de entrada, para ter um time to market, lançar produto na velocidade, na especificação mais atualizada, de acordo com essa concorrência. Então, enquanto no multi nós estamos lá com o produto de entrada básico, com ótima share, com margem legal, defendendo um mercado, só que é muito pequeno, a participação do entry-level em smartphone é muito pequena, ele é cerca de 5% do mercado total, o entry-level. Esse mercado mais mid-low, mid, que é quase 30%, que é o grande dinheiro que a gente queria abraçar, ele tem uma velocidade de lançamento de coisa, de updates muito grande. A gente não conseguiu acompanhar na velocidade correta com o Nokia. Então, a gente estava sempre alguns 3, 4 meses atrás, então você já lança com um preço que você precisaria dar desconto, não conseguia dar margem, meio correndo atrás do rabo. Foi um aprendizado, nós estamos ainda nessa luta, tem novas linhas chegando, eu acho que vamos ter que quebrar muito mais pedra do que a gente imaginava. A nossa paradigma inicial de que, puxa, a LG saindo, todo mundo vai abraçar a Nokia e vai ser lindo, não se concretizou. Estamos ainda nesse plano, seguindo, lançando novas coisas em parceria com a Nokia para acelerar, ajustar a casa, mas não foi uma boa entrada. Tá? Agora, mudando de assunto para o outro assunto, que é o da parte da Hikvision, você tem toda a razão que esse canal de varejo não tem nada a ver com o canal especializado de câmera de segurança. Nós já estamos aí desde 2017 com uma divisão separada, que é a divisão Giga. Nós temos a marca Giga Security, que a gente comprou em 2017. E esse canal, ele tem um canal muito parecido com o do líder de mercado, que também está listado aí, que todo mundo conhece. É um canal diferente de varejo, você tem que vender o produto para distribuidores especializados, são distribuidores voltados para o canal que só fazem isso, especializado em segurança em CFTV. E esse distribuidor, ele atende o instalador, é um canal indireto. Então, é muito mais um play de você fomentar sellout, você tem que colocar equipes de marketing dentro do distribuidor, fazer muito treinamento, muito material, você tem que fazer campanhas para fidelizar o instalador, porque geralmente as pessoas não têm uma marca de segurança que vão impor ao instalador. Você chama um instalador de confiança da sua região, ele tem as marcas lá que ele trabalha, e hoje
você tem basicamente a Hikvision como número 2, com cerca de 25% de share, a Giga como número 3, com cerca de 8% de share, e depois tem outras marcas bem menores. Então, você tem o líder com mais ou menos 60%, alguma coisa assim, 25% a Hikvision, 8% Giga e os menores. Com a Hikvision junto com a Giga, nós estamos falando aí de mais de 30% de share, mais uns 33% de share, que já é um share bem robusto, e intensificar esse ataque ao distribuidor. Fazer um trabalho mais forte com o distribuidor, mais treinamento, mais sellout, mais campanhas, mais incentivos para o instalador, para ele adotar e abraçar essa tecnologia, e é isso que a gente está trabalhando. Inclusive, trouxemos aí 2 profissionais muito sênior para essa área, para trabalhar a Hikvision, então tá boas perspectivas aí. Beleza, ficou super claro, obrigado. Nada. Vamos agora passar aqui as perguntas escritas. Primeiro do Marcelo aqui, Marcelo Afonso. Já conseguem ter uma visão de vendas para governo em 23? Esse ano está bem forte, devemos apresentar um pequeno crescimento em governo, e lembrando que tinha crescido o ano passado muito fortemente, de cerca de 40 milhões para mais de bilhão. Infelizmente, governo, você não consegue ter um pipeline de longo prazo, não é uma receita recorrente de anos, etc. Mas uma parte da receita desse ano vai pipocar para o ano que vem. Eu acredito que o governo, agora a questão dos devices para educação vieram para ficar, os governos distribuíram muitos tablets e PCs e Chromebooks, isso causou um grande agrado na comunidade de professores e pais e alunos. Tem uma verba carimbada para isso do FNDE, então a tendência é sempre ter negócios de governo, mas não dá para pôr uma cor agora no tamanho. Tá? Eu lembro que a gente, no final de 21, projetamos 50% de queda para 22, para ser conservador, porque a gente não tinha os negócios na mesa, então quem estava nos calls vai lembrar disso, fomos bem conservadores para 22, e esse ano, felizmente, estamos tendo um pequeno crescimento em relação a 21. Espero que eu possa repetir o feito ano que vem, mas não dá para contar com isso. O crédito financeiro vem aumentando tri a tri no balanço patrimonial e hoje está em 382 milhões. Há uma estimativa de quando esse valor estabiliza ou começa a cair? Sim, Marcelo, esse é um grande desafio para nós, né, a geração do crédito financeiro. Isso tem a ver também um pouco com o ponto da Dani das margens. Né? Uma coisa que a gente sofreu muito esse ano foram os altos estoques. O nosso estoque médio em casa, pago, desembaraçado, subiu de 3 meses e meio aproximadamente para cerca de 5 meses e meio. Então, a gente está falando de 2 meses a mais de estoque em casa pago. E no Brasil, quando você importa um produto, você tem que pagar praticamente 100%, geralmente é 80% aproximadamente, você paga à vista no desembaraço, quase 80% de despesa de desembaraço, né, imposto de importação, aí tem capatazia, armazenagem, tem ICMS, PIS, COFINS, IPI, tudo paga à vista e credita esse valor todo. Então, boa parte, eu diria aí, não estou com o número aqui exato, mas é só um estimate aqui, meu educated guess, de 2/3. 2/3 desse valor está estocado. Então, à medida que a gente aliviar e diminuir nosso estoque agora no segundo semestre, tende a consumir esse crédito financeiro. E 1/3, obviamente, é a lei da informática, são créditos gerados a partir do PPB. Mas a gente pode pegar o dado depois no detalhe para vocês, tá? Tô ordem de grandeza aqui de cabeça. Vamos seguir o Bob aqui agora. Vocês podem explicar o que parece ser multas de ICMS totalizando 92 milhões? Sim, exatamente, Bob, esse ponto que eu falei da revisão fiscal. Tá? Esses 92 milhões, menos alguns créditos, tá? Tem algumas coisas de crédito aí, netou no EBITDA cerca de 40 e poucos milhões, que é aquele ponto que a gente falou, essencialmente denúncia espontânea. Tá? Tive uma discussão sobre crédito intercompany, se podia tomar o crédito ou não, foi levantado isso, vem desde 2017 aproximadamente, e a gente decidiu por conservadorismo não discutir o assunto, fazer uma denúncia espontânea e liquidar isso dentro do trimestre. Se devemos litigar, não, nós decidimos parcelar esse valor e tirar da frente, tá? Isso não está em litígio. E o impacto caiu 100% nesse trimestre. Você pode explicar as quedas quarter nas margens de Office e TI, bem como Kids Sports? Ixi, eu não estou com essa informação aqui agora, essa abertura. Podemos get back to you aí.
Só um segundinho. Pessoal, depois a gente manda para o Bob as aberturas, né? Acho que está nos demonstrativos, né? Vou botar uma cor aqui. Eu não estou com a abertura aqui exatamente de linha a linha, de margem. Teve um ótimo desempenho direto ao consumidor, mas ainda é pequeno. Sim, de 4 para 7, né? Se não me engano, que estava lá na nossa apresentação. Quais as expectativas e planos para o negócio direto? Olha, Bob, a gente fez uma unificação da área, o pessoal está muito animado, nós estamos com profissionais excelentes, estamos com um escritório em Belo Horizonte voltado para isso, com cerca de 50 pessoas lá, temos uma equipe em São Paulo também, certamente são as áreas da empresa com maior metas de crescimento, então eles têm uma meta muito agressiva de entregar cada vez mais no direto ao consumidor, e mais do que tudo, melhorar a margem, porque o Play até agora era muito em cima de campanhas, promoções, e menos itens exclusivos. Agora a gente está falando muito de item exclusivo e trabalhar uma margem melhor. Do Guilherme aqui, Coraza. No release é mencionado um novo modelo de administração de estoques. Poderiam detalhar um pouco mais como funcionará? Perfeito, Guilherme. Basicamente, nós tínhamos um modelo até agora que não trabalhava com budget de compras. A gente trabalhava com um valor de reposição de quantidade de peças. Então, basicamente, o nosso sistema olha o passado, ele olha a venda dia a dia de cada produto. Então, esse produto está vendendo 2 peças, 3, 5, 8 e tal. Quando zera a venda e zera o estoque, ele tira da conta e a gente cria um número que a gente chama aqui internamente de algoritmo. O algoritmo é a venda diária média. E aí a gente vinha comprando para repor o estoque nesse algoritmo. Então você tem aqui, sei lá, esse mouse aqui da Rapu, nossa marca de informática, está vendendo 23 peças e meia por dia. A reposição dele é 4 meses, mais estoque de segurança, mais tempo de fabricação, não sei o que tal. Então 23 peças vezes 8 meses de reposição, estamos falando aí de 240 vezes 20 dá 4 mil peças. Né? 4 mil, sim. 40 mil peças desse mouse. Então, temos que comprar 40 mil peças. E aí, a gente ia repondo, basicamente, como a gente estava com um capital de giro bem menor, não tinha tido esse aprendizado do semestre, a gente ia liberando o pessoal e repondo para manter os estoques regularizados e não faltar nada. Só que isso não estava otimizando o capital de giro. Então, o que a gente implantou no mês passado, que foi um desenvolvimento aí da área de planejamento financeiro? Nós pegamos família a família, gestor a gestor, e a gente cria um farol que vai de verde, amarelo, vermelho, preto, são níveis de estoque. De acordo com cada cor, a gente dá um budget de compra para o cara. Então, se a linha está verde, ele pode repor naquele critério, mais ou menos a mesma lógica que eu falei dos 8 meses e tal. Apertamos um pouquinho para 7, para reduzir o nível de estoque. Se está amarelo, ele pode repor 50% do CMV do mês anterior. Então, vê quanto consumiu, consumiu lá 5 milhões de CMV. Então, ele pode repor 2,5 milhões, dividido pelo dólar, dá 500 mil dólares. E assim por diante. Então, hoje, o comprador, o gerente, o head da BU, ele tem um cheque que, automaticamente aplicado essa regra, vai fazer o nível de estoque cair mês a mês. Não sei se eu me detalhei muito, mas eu sei que vocês gostam dessas coisas, eu também. Então, coisas de números e gestão é bem legal. Então, tem lá um Power BI, que o cara recebe lá o budget dele e tal. Nas projeções da Multi, as distribuições de venda por canais devem se manter dessa forma? Acredito que não, Guilherme. Acredito que o varejo nacional deve retomar aí a sua justa fatia de share. Tá? Então, vai comer um pouquinho do share dos demais. Isso vai pressionar a margem. Por outro lado, a melhora do varejo no geral reduz um pouco os descontos e aí acaba compensando. Francisco Rossetti, a companhia tem muita dívida em dólar que precisa fazer esse swap cambial? Pois a empresa teve um desempenho operacional bom, até teve resultado financeiro positivo, mas essa variação cambial líquida matou o lucro líquido. Poderia explicar novamente isso? Quer falar, Dib, do cambial aqui? Não, a empresa possui, né, proteção sobre variação cambial de dívida, isso efetivamente mata esse efeito, mas ela também tem uma exposição sobre fornecedores, e como política a gente não faz o hedge para toda a base de fornecedores, uma vez que a gente tem como conceito que a gente consegue trabalhar o repasse no preço. O fato é que, como a gente marca a mercado, a posição no momento gera um impacto cambial negativo. Como no trimestre passado gerou um efeito cambial positivo, mas não necessariamente isso é caixa.
uma coisa offsetou a outra dentro desse semestre. Por isso que, dado essa política, a gente vê esses efeitos, vamos dizer, por marcação a mercado do efeito cambial. Bancária, se não me engano, é tudo reais, né, Gibi? Não Sim, tem nada bancário, não então, tem. é só fornecedor chinês mesmo. Só fornecedor chinês. Do Bob aqui, como devemos pensar em smartphones a longo prazo? Os produtores chineses parecem estar mirando mais agressivamente no Brasil. E como você está pensando em 5G? Não, smartphones multi, nós estamos lançando novos produtos, subindo preço médio, tendo aceitação. A gente era uma marca que vendia praticamente só a linha E, que é a linha de entrada. Está vendendo mais F, F Pro, a linha G, que é a nossa linha. Basicamente, a multi é dividida em 3 linhas, E, F, G. É bem fácil de entender. E a entrada, F, mid e G é um mid-low aí, que é os que mais está bombando agora. Então, o pessoal está procurando smartphones aí de 700 até 800 reais na nossa marca. Nokia também estamos revitalizando a linha, trazendo novos produtos, reposicionando. Produtores chineses interessados no Brasil, mas eles têm as barreiras aqui de conteúdo local, então tem que ver qual apetite eles vão ter. Sem a fabricação local é praticamente impossível competir no Brasil, eles vão ter que de uma forma ou de outra fazer os investimentos, vão ter que comprar memória nacional, ter fábrica de inserção eletrônica, né, de SMT. Então, por enquanto o player não vier aqui investir milhões para fabricar, ele não vai conseguir ter uma fatia fora do mercado cinza. Então, estou animado aí com a perspectiva de smartphone. Acho que foi um semestre ruim, a gente tinha crescido muitos semestres, muitos trimestres. Foi um semestre muito doloroso esse primeiro, mas eu acho que vai melhorar. Já tem sinais bem positivos aí, porque já estamos na metade do Q3. Né? Então, a primeira metade do Q3 foi bom, para smartphone, inclusive. 5G, estou super animado, porque é a evolução normal da tecnologia. Me soa bastante quando virou para o 4G. Começa 100% da base no 3G, começa a entrar aos poucos, vai crescendo, vai tendo um mix, e assim é a evolução tecnológica normal. Em todos os nossos ramos, tem produtos que vão deixando um tipo de tecnologia para ir para outro, como, por exemplo, os Wi-Fi, que era os 56 Mbps, depois virou a linha N, depois virou a linha 300 Mbps, a linha AC, que é 1200, a X, então vai subindo e renovando. E o 5G tem muita oportunidade. Nós estamos com o primeiro smartphone 5G multi no forno, lançar para o Natal, que é a linha H 5G, a H é Ultra Premium, né, acima da G. Nós temos a linha Nokia toda, vários modelos 5G no pipeline. Nós temos na ZTE, que é nosso parceiro de provedor de internet, roteadores 5G para a pessoa poder ter em casa. E o 5G é um game changer, porque você não consegue rotear um 4G com qualidade para a sua casa toda. Agora, o 5G, nós vamos ter um roteador ZTE, você põe em casa lá, liga na tomada, põe um chipzinho e a casa inteira vai ter internet de alta velocidade. Não é tão bom quanto fibra, não acho que vai displace a fibra, mas vão conviver essas tecnologias aí muito bem. Do Tiago Souza. Caso Taiwan venha a ser invadida pela China, como esse evento impactaria as operações e resultados do Grupo Multi? Caramba, Tiago, olha, eu gosto muito do assunto, mas não é a minha área de expertise, tá? Estou pensando assim um pouco... eu imagino que vai ser um caos mundial se isso vier a se concretizar, e dependendo de como for essa invasão, se ocorrer, quais os seus impactos, qual a duração. Não dá para comparar com o caso Rússia-Ucrânia, porque a China é a maior potência industrial do mundo, Taiwan é uma potência de semicondutores. O mercado, se Taiwan for invadida pela China e não for uma coisa extremamente breve, extremamente resolvida muito rápido, seria um caos na economia global como um todo, que depende de tecnologia. E todos os produtos que vêm da China, o maior parceiro econômico nosso, é um negócio, um cenário realmente doomsday cenário. Adoraria dizer que a gente vai migrar a produção aqui mais para local, tal, mas isso para ninguém é viável. Os componentes vêm de lá, ninguém vai produzir todos os componentes necessários. As fábricas que fabricam chips de silício, produtos semicondutores. Acho que não tem nenhum ramo econômico do mundo que não seria afetado por esse cenário. Esse cenário tem que ser evitado a todo custo. Quais são as 3 variáveis macroeconômicas mais relevantes para os negócios do Grupo Multi? Por quê? Então, a gente, como 60% da nossa venda é consumo,
o poder de compra, o disposable income da população de classe CD é o principal driver nosso. Então, a pergunta é o que mais move disposable income? Na minha opinião, desemprego, inflação. O que mais quer dar um chute aqui da turma dos universitários? Juros, boa. Desemprego, inflação e juros. Essas três coisas piorando, bate no disposable income, reduz o consumo, offseta um pouquinho por trade down, porque quanto pior as coisas, a gente tem muito produto de entrada, então acaba migrando para nós, mas não o suficiente para garantir boas vendas. Do Matheus aqui, parabéns pelas iniciativas de marketing e rebranding, estamos acompanhando com muita empolgação. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo apoio. Gostaria de fazer uma pergunta com relação às contratações feitas. Um ponto que chamou a atenção no relatório de sustentabilidade de vocês é que mais de 3 mil colaboradores foram contratados ao longo de 2021. Hoje, 60% dos seus colaboradores têm menos de 1 ano de casa. Gostaria que vocês comentassem, por favor, como tem sido a integração do pessoal e quais as principais dificuldades. Legal. Nós tivemos uma expansão muito grande ao longo desse momento de boom, né? A empresa foi de 2 bi para 6 bi, aumentou 3 vezes o tamanho, colaboradores não acompanhou, aumentou 2 vezes mais ou menos, tá? Grosso modo, então triplicou a receita, dobrou o número de colaboradores. O grosso disso é fábrica, tá? Pessoal industrial para produzir o produto, mão de obra de fábrica mesmo, é disparado o grosso. Depois, em segundo lugar, tivemos muito aumento na logística, porque nós tivemos, por causa desse estoque mais alto, aumentar o número de CDs, mais produto, mais mercadoria girando, muita gente botando a mão no produto. E depois, nas áreas de produto, com o lançamento de novas linhas, teve as equipes das BUs, a gente deu uma reforçada. É um grande desafio, Matheus, porque veio junto com a questão do home office. Hoje nós temos aqui um sistema híbrido de trabalho, a Multi preza muito pela liberdade com responsabilidade, esse é o nosso lema. Inspirado, claro, no Netflix, né? O Netflix que foi o grande divulgador dessas duas palavras, mas a gente pratica muito aqui, tem feedback muito forte de que isso é muito sentido na vida real da empresa, no dia a dia. Sempre um desafio integrar em casa, tem feito bastante eventos, encontros aí, nós tivemos aí de vários departamentos o encontro para integrar, desde a área de produtos, áreas de TI, que são áreas mais, digamos assim, sexy, até áreas de back-office também, né? Teve aí, né, o Belelas, encontro da contabilidade até aqui no escritório, o pessoal alinhar mais as coisas. Eu sinto que tem um clima bem legal, assim, o pessoal reporta bastante satisfação de modo geral, reporta que tem um espírito multi, tem um jeito diferente de ser, bem descontraído, bem informal, as coisas acontecem rápido, né? O pessoal fala assim, ó, se vocês pecam para algum lado, é o lado de rápido demais, faz meio estabanado, depois tem que corrigir algumas coisas, mas é uma empresa de doers, sabe? Não é uma empresa que fica todo mundo sentado na decisão e vai para um, vai para o outro, vai para o VP global, que vai para o outro. Cara, é tudo muito rápido, literalmente mesmo. Eu tenho um salão aqui, quem quiser nos conhecer, temos 200 pessoas aqui no dia a dia, eu estou sentado lá no meio do salão, com os diretores, com os VPs, com todo mundo, então a informação flui relativamente rápido. E a gente tem batido bastante na tecla da cultura, né, dos 7 valores da Multi, que é a liberdade, responsabilidade, quem decide, delegação, o zero preconceito, todas essas coisas. Do Guilherme aqui, Coraza novamente, em relação às motos elétricas, como vocês enxergam a concorrência com a Volts, que iniciou as primeiras entregas no mês passado? Olha, eu não saberia dizer com propriedade sobre a Volts, tá? São muitos negócios, seria uma temeridade da minha parte. Eu tenho acompanhado aí com a BU, que atua nisso, tem o Rodrigo e o Alexandre, são os heads da VATS. Sabemos pelas notícias que a Volts teve algumas dificuldades, né? Só consultar aí, por conta de startup e começar o negócio. Parece ser uma empresa muito séria e a gente vai para cima, assim como todos os mercados. Não tem nenhum mercado nosso que não tem concorrência. Então, pelo contrário, a gente está acostumado a entrar, inclusive, em mercados tomados, mercados totalmente consolidados, que os clientes falam, cara, não entra nisso de jeito nenhum, e a gente vai lá e consegue pegar um share interessante. Como, por exemplo, TV agora e tantos outros, né, que a gente entrou. Tiago Tessardo, quais foram os erros que geraram essas denúncias espontâneas e autuação de CMS? Os erros foram o seguinte, nós temos 2 empresas em Minas, uma que faz componentes e a outra que faz a produção do produto industrial. A produção, a saída da componentes, ela é incentivada,
e não tem que pagar ICMS. E a outra também na sua produção incentivada. Então, nós tivemos um entendimento que não importa por qual empresa que você importa, se você importa por uma, passa para outra, e aí você vende o produto, você teria direito a incentivo. Mas tem uma minúcia técnica que, se você importar, fabricar e vender, você tem um incentivo. Mas se você importar, vender para outra, que é a irmã dela, que é do mesmo grupo, e você transferir para a seguinte, e você vender, aí você não teria direito a incentivo. E aí nós ficamos na dúvida entre discutir isso judicialmente ou acatar a interpretação do fisco, fazer uma denúncia espontânea, não ter que ter gasto com advogados ou acréscimos de multas. Por conservadorismo, nós decidimos, nesse caso, fazer a denúncia espontânea, pagar o ICMS intercompany dentro de 2 empresas incentivadas do Grupo Multi e resolver esse problema. Daqui para frente estamos oferecendo essa tributação. Não é um valor muito relevante no mês a mês e não ter essa dor de cabeça. Temos muitas discussões, muitos autos que são discutidos do passado, mas a gente achou que esse é melhor fazer essa composição, parcelar isso e ficar mais tranquilo. Francisco Rossetti, da Classic aqui. Nos últimos períodos, o dólar alto fez com que o consumo de linha nacional teve uma melhora significativa e positiva em relação ao consumo interno, já que marcas importadas subiram muito. Com uma possível melhora na economia e o dólar mais estabilizado, vocês não veem uma possível migração novamente para outras marcas de qualidade mid, afetando a receita da Multi? Deixa eu só entender a pergunta aqui. Quer dizer, porque o dólar não está recuando, né, Francisco? Ele estabilizou lá no 5 e pouco, então ainda é um dólar alto. Então a pergunta talvez seja assim, se o cenário econômico melhorar, entendi essa pergunta, e o câmbio começar a apreciar, será que vai ter uma farra de importados? Será que vai ter uma enxurrada de marcas estrangeiras? Já teve no passado e certamente aumenta um pouco o share de marcas globais premium, digamos assim. Então tem um pouco desse efeito. Por outro lado, nesse tal cenário que a gente está analisando, você está falando aí, quer dizer, dólar apreciando, real apreciando, provavelmente vai ter um juro mais baixo, você vai ter um cenário econômico de crescimento de PIB, desemprego baixo, massa de consumo aumentando. Quer dizer, a pizza aumenta muito, aumenta para nós, o pessoal começa a consumir marcas de fora. Então, do ponto de vista do nosso share, pode ser uma notícia não tão boa, do ponto de vista de top line, certamente a gente vai bem. Nós fomos bem em cenários que a economia estava bombando, como, por exemplo, lá no primeiro governo do Lula, por exemplo, bombando, pré a crise da Dilma. Então, iria bem. Do Tiago aqui, obrigado a resposta, desejo sucesso para nós aí, muito obrigado. E outra pergunta do Tiago, como vocês veem da Multi? Como vocês da Multi veem pequenos varejos que desejam vender apenas pela internet? E como estão se estruturando para atender esses players que possuem apenas uma loja virtual, mas não uma loja física? Ótima pergunta, Tiago. Nós temos já milhares de clientes desse tipo. A gente chama eles dos pequenos sellers. E esses caras estão indo muito bem. Por incrível que pareça, esses caras eles acabam tendo muita vantagem em relação aos incumbents, os gigantes. E você intuitivamente diria o contrário. Pô, por que os top 3 lá não massacram os pequenos com seu volume, com sua escala, com sua competitividade? E por que tem tanto seller pequeno crescendo? Nós temos aqui alguns exemplos na cabeça de cara que já não é nem tão pequeno, tá? Assim, esse semestre foi tão ruim que eu tenho hoje sellers pequenos comprando mais produto da gente do que tão ruim no sentido de alguns grandes varejistas, né? Eu tenho alguns sellers que a gente considerava pequeno, vendendo mais do que o incumbent, do que a plataforma onde ele vende. Então, eu estou vendendo mais no 3P através desse cara do que no 1P direto com o player grande. Isso porque, assim, o seller geralmente é um empreendedor que entende tudo do produto, escolhe o produto certo, consegue fazer ações de preço. Muitas vezes ele tem uma situação tributária mais vantajosa por conta de ser empresa pequena. Tenho que dizer aqui que, em alguns casos, né, cada empresa faz a sua engenharia e pequenas empresas em regiões longe, às vezes fazem algumas jogadas tributárias que acabam ficando mais competitivas nesse sentido. Então, geograficamente mais perto do consumidor. Então, imagina o cara é um seller lá em Paraupebas. Para ele entregar produto nas cidades vizinhas, é muito mais rápido que o cara comprar no 1P de um player que está aqui com estoque no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ainda que os caras tenham CDs aí mais espalhados pelo Brasil, um pequeno seller no Acre, um pequeno seller no interior de Santa Catarina, às vezes está mais perto e acha as oportunidades. Então, estão indo muito bem. E a gente está muito, muito animado investindo
na nossa infra de e-commerce. Ela é feita de duas formas. Nós temos o nosso site próprio, você vai lá no multi.com.vc, ou no Multilaser ainda está ativo, né, .com.br, e compra os produtos e sai da nossa fábrica de Extrema. Ou você pode ir nos marketplaces, onde a gente está plugado, então nós estamos plugados nos grandes, estamos plugados nos médios, estamos plugados em mais de 30 marketplaces diferentes, inclusive site de banco, site de empresa aérea, de milhagem, de programa de afiliados. Então a gente está plugando, né? Esse estoque nosso está plugado em muita coisa para você poder comprar direto. E para os pequenos sellers, a gente criou um projeto chamado Minha Multi, que é uma loja virtual gratuita, que o cara pode subir ao ar sem pagar nada, do dia para a noite, e escolher os produtos que ele quer vender. Então, você vai lá numa lojinha de bairro em Salvador, e o cara tem lá 200 produtos que ele comprou no 1P dele, que estão lá na prateleira. Mas ele pode vender mais 6 mil produtos da Multi através do site, que é um site com a cara dele. Vamos supor que tem lá, Loja do João. Você vai digitar lojadojoão.com.br, vai cair no site com o logo do cliente, só que, na verdade, é a estrutura da Multi. E aí você pode comprar qualquer produto, sai de Extrema, da nossa fábrica, para o consumidor, e sai de Extrema para o consumidor, e o cliente é comissionado, né? Ele tem uma comissão por trabalhar isso. E, por fim, temos aqui do Daniel, mais uma última pergunta do dia. Como estão as perspectivas da Multi para o último trimestre desse ano, para as vendas de PCs, tablets e smartphones? Sentem o mercado mais apreensivo com as incertezas? Pelo contrário, Daniel, eu vejo o mercado mais animado do que estava no primeiro semestre. Sim, com certeza o pessoal está mais animado. Eu vejo já as vendas no grande varejo começando a puxar. E isso tem que dividir em essas categorias. Governo, temos um pipeline bem robusto de entregas para o segundo semestre. Está forte o pipeline de coisas já ganhas. No varejo, não acho que vai ser espetacular, não acho que vai se comparar com o nível da pandemia, não acho que vai ter margens comparáveis, mas melhor do que o primeiro semestre. Acho que cobrimos tudo aqui. Beleza, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos, Ju, para o encerramento? Então, vou passar a palavra para a Ju, e muito obrigado a todos aí pela confiança na nossa empresa, por participar desse call. Vamos aí rumo ao terceiro TRI. Obrigada a todos pela presença. Quem não conseguiu acompanhar tudo, a gente vai disponibilizar tanto a gravação quanto a transcrição desse call no nosso site de Relações com Investidores. Obrigada a todos, tenham um bom dia.